agora, nessa nossa aula 3, a gente já trabalhou com os slides mestre, a gente já trabalhou com as ferramentas de modelos, de temas, como configurar um layout de uma apresentação. De uma maneira geral, antes de começar a trabalhar nos elementos dela, chegou a hora da gente trabalhar nos elementos da apresentação. Eu criei aqui, naquele título que a gente estava trabalhando, o título do curso de PowerPoint, o nome do apresentador. Como é que eu fiz isso? Ele já tinha as caixas de texto, ó, se eu deletar aqui, eu já tinha colocado no meu slide mestre um espaço para colocar um título e um subtítulo nesse material. Mas se eu quiser colocar um texto do zero, eu consigo vir aqui na parte de desenho, clicar nessa forma que tem um azinho, que é a forma da caixa de texto, e inserir o texto que eu quiser colocar. Aqui ele está em branco, mas se a gente troca a cor, a gente vê ele aqui. E aí eu tenho a possibilidade de alterar e diminuir na hora que eu quiser e da maneira que fizer mais sentido para a minha apresentação. Tanto os efeitos da caixa de texto no fundo dela, seja no contorno da caixa de texto, quanto nos elementos do texto em si. Eu consigo trocar a fonte dentre inúmeras fontes disponibilizadas. Eu consigo alterar o tamanho de fonte, se eu quero que ela fique maior, se eu quero que ela fique menor. Consigo deixar o texto em negrito, em itálico, sublinhado. Consigo gerar um efeito de sombreamento no nosso texto. Consigo cortar ele. Consigo separar as letras em mais juntas, mais separadas. Consigo editar o espaçamento também de uma maneira personalizada, alterando os pontos de texto em si. Maiúsculas, minúsculas, tem inúmeras opções e funcionalidades aqui de ajuste de texto e de parágrafo também. Eu consigo justificar o texto, alinhar ele à esquerda, centralizar, colocar em tópicos numerados, aumentar o espaçamento entre o texto em si. Deixa eu mostrar para vocês, separando uma linha da outra, trocar a direção do texto, empilhar o texto. Se eu fizer assim, olha, ele vai desconfigurar. Então, a gente consegue trabalhar com as caixas de texto a partir dessa inserção. E se a gente clica nesses, uma outra ferramenta bem interessante, se a gente clica nessas setinhas aqui em cima, a gente consegue alterar de uma maneira avançada esses elementos de configuração. Tá vendo? A gente consegue aumentar o espaçamento, ou reduzir com mais detalhe, e digitando o valor específico, a gente consegue aumentar o espaçamento entre linhas dentro do que já tem configurado. Tem inúmeras possibilidades aqui dentro, né? Esse atalho, ele é útil, mas a gente tem um outro formato que facilita muito a configuração do nosso texto, que é o pincel de formatação. Se eu selecionar, por exemplo, o meu título aqui e clicar no pincel de formatação, eu consigo copiar exatamente essas mesmas configurações para uma outra caixa de texto, como é o caso dessa de baixo, por exemplo. E aí eu consigo alterar os elementos, o tamanho e tudo a partir desse ponto que já foi configurado, que já foi feito. Bacana. Além das caixas de texto, a gente trabalha com formas. São muitas opções de formas que o PowerPoint lhe oferece. Você consegue também, através desse elemento aqui, desenhar uma própria forma, clicando nos pontos, e aí eu tenho um desenho livre. Apesar de que isso funciona com mais agilidade, com mais destreza, se você estiver trabalhando com PowerPoint para um tablet, por exemplo. Mas aqui eu consigo inserir várias opções de formas que o PowerPoint oferece. E eu consigo configurar várias coisas dessas formas. Essa é uma forma que ela já está aqui. Eu vou duplicar ela para a gente trabalhar com duas formas parecidas aqui dentro desse nosso material. E aí a gente pode vir também, se você não estiver tendo facilidade dentro dessa parte inicial, na aba Inserir e em Formas. Aqui são as mesmas opções que tem no outro, na página inicial, naquele campo,
Mas caso seja da sua vontade, caso facilite para você encontrar onde inserir as formas, você vem por aqui também. Bom, para editar essas formas, você vai usar essas ferramentas disponíveis aqui na página inicial. E aí, a partir disso, se você seleciona uma forma, você consegue colocar estilos rápidos na forma e você consegue alterar o preenchimento de uma maneira personalizada, inclusive usando conta-gotas, por exemplo. Eu estou trabalhando com essa cor aqui de título e eu quero usar ela para preencher minha forma também. Cliquei, ela vai vir. E isso é importante porque ele me permite que eu mantenha as cores do meu material consistentes, porque se, por exemplo, eu quiser colocar um outro azul escuro por conta própria, eu posso acertar, mas eu também posso selecionar um azul que ele vai ser diferente e ele vai gerar uma inconsistência entre as minhas cores, né? Então, se eu trabalho com conta-gotas, ele consegue deixar a minha apresentação em linha entre si. Nesse caso, a gente vai trabalhar com um laranjinha aqui em uma delas e vamos deixar a outra azul sem um contorno. Opa, pronto. E aí, uma coisa interessante também é que a gente consegue colocar texto dentro das formas. É só eu clicar 2 vezes em cima da forma, colocar o texto e aí eu consigo fazer todos os ajustes nela da mesma forma que eu faria numa caixa de texto. Agora, falando em organizar as formas dentro do meu slide. Vocês já sabem que através desse forma de formato que aparece toda vez que eu seleciono uma forma, eu consigo aumentar o tamanho dela, eu consigo diminuir o tamanho, eu consigo aumentar só as bordas laterais, só as bordas horizontais, verticais, perdão. Então, a gente consegue trabalhar várias formas de fazer a configuração desse material da maneira que a gente sentir que é necessário para a nossa apresentação. Agora, uma coisa importantíssima e que vai agregar muito na aparência da sua apresentação é a configuração das formas entre si. Aqui, na forma de formato, nessa parte de organizar, eu consigo fazer várias coisas com essas formas que vão ser muito importantes, muito necessárias. Por exemplo, eu consigo alinhar os objetos. Eu quero centralizar essas duas formas, uma por cima da outra. É só clicar naquele botão de centralizar, eu consigo alinhar elas ao meio, eu consigo parametrizar para que elas estejam com as mesmas linhas da esquerda uma da outra. Então, deixa eu aumentar a forma dessa daqui para vocês verem. Se eu quiser que alinhar essa forma azul à direita dessa, eu consigo fazer esse ajuste. Eu consigo avançar ou recuar uma forma em relação à outra. Eu consigo trazer uma para frente, eu consigo recuar ela ou enviá-la para trás, trabalhando com múltiplas formas. Eu consigo alinhá-las ao slide também. Eu quero que essas duas formas, por exemplo, elas estejam horizontalmente distribuídas dentro do slide. Com esse clique é suficiente. A gente vem em alinhar, distribuir horizontalmente ou distribuir verticalmente, se for o caso. E ele vai gerar essa configuração para mim imediatamente. Um outro elemento muito importante na nossa criação de materiais no PowerPoint são os Smart Arts. Deixa eu trazer um pouco mais para frente num slide aqui. Eu vou trazer essa de linha do tempo, mas a gente vai tirar o layout que já está desenvolvido aqui. Então, a gente vai vir no slide mestre, a gente vai tirar as formas. A gente pode clicar aqui embaixo, olha. Clicou com o botão esquerdo, ele vai selecionar tudo que está dentro dessa área de seleção. Com o Ctrl, eu posso selecionar o que eu vou escolher ou não e deletar. Fechei, ele já tirou tudo, tá vendo? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, a gente selecionou todos os textos que estavam nessa linha do tempo. Agora, a gente vai tirar também esse subtítulo de baixo e a gente vai criar um Smart Art. O que é o Smart Art?
O Smart Art, ele é uma forma que ela permite uma criação de gráficos e diagramas visuais de uma maneira automatizada. Isso facilita muito, ao invés de você criar cada caixinha e correr o risco de que elas fiquem em tamanhos diferentes, em formatos diferentes, para transformar, seja um processo, uma lista, uma hierarquia. Então, você consegue inserir de uma maneira mais fácil e mais automatizada esses diagramas, né? A gente vem aqui na parte de inserir, vem em Smart Art, e aí ele vai dar essa ferramenta aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele abre, eu vou deixar uma imagem para vocês depois na apostila, ele abre as opções para escolher os elementos gráficos, e aí a gente vai escolher, por exemplo, a gente está falando em linha do tempo, a gente vai escolher uma ferramenta de processo. Eu vou incluir essa daqui. E aí, pronto. Ele vai criar essa ferramenta para eu poder ajustar ela. Então, aqui eu vou colocar, sei lá, 1999. Aqui, 2005. E aqui, 2012. Não sei, por exemplo. Ele criou uma linha do tempo, eu preciso inserir algo novo. Eu vou clicar nesse 2012, eu vou dar um Enter. E aí ele vai colocar aqui para mim. Eu posso dar um Enter, ele vai criar mais um. E se eu apagar tudo, ele tira também automaticamente do meu processo. E aí, aqui eu consigo, deixa eu fechar essa caixinha aqui em cima, eu consigo ajustar o tamanho desse meu material. Eu consigo diminuir a largura, consigo aumentar ela, e aí ele vai aumentar automaticamente o tamanho de texto. E para editar esse Smart Art, como é que eu faço, Maria Luísa? A gente vai vir aqui em cima, em Design, esse Smart Art Design. A gente vai adicionar uma forma nova ou deletar também por aqui. A gente abre e fecha o painel de texto. A gente pode girar de esquerda para a direita ou ao contrário. A gente consegue trocar o layout dela. Por exemplo, eu quero agora fazer um layout de texto. Então, eu quero trazer aqui outros elementos depois. Eu vou colocar uma lista em divisas. Então, eu vou rebaixar algo. Então, por exemplo, depois de 1999 aqui, eu vou escrever criação de alguma coisa. Eu venho aqui em rebaixar, ele vai trazer para 1999. E por aí vai. E aí eu vou colocar primeiro teste. Opa, primeiro teste. Ele vai criar um produto na sequência. Eu consigo rebaixar ele mais ainda para ele ficar dentro da mesma caixinha. Aqui ele vai te dar inúmeras possibilidades. Se eu quiser trocar para um formato horizontal, vertical também, eu consigo fazer isso, eu consigo mover para cima ou para baixo um elemento. As ferramentas de Smart Art, elas são bem adaptativas, bem adaptativas. Ele tem formatos redondos aqui também, que são mais amigáveis. Ele tem esse formato de setinha para cima ou para baixo, para falar uma linha do tempo um pouco mais dinâmica. As ferramentas de engrenagem. Então, assim, explorem isso ao máximo que vocês conseguirem, até que vocês entendam o que vai fazer sentido ou não para a sua apresentação. Também, clicando de novo na forma, eu consigo aqui na parte de Smart Art Design alterar o layout dela, se eu quero um layout colorido, se eu quero um layout monocromático. Monocromático mais simples, monocromático mais robusto, se eu quero dar destaque para algum elemento em específico. Ele vai te dar várias opções por aqui, ele vai te dar opções, inclusive, de ajuste. Olha, se eu quiser trazer elementos 3D, se eu quiser alterar elementos gráficos aqui, ele vai te dar essas opções. Então, essa é uma maneira bem útil de trabalhar com os Smart Arts também. E de transformar de uma maneira super automática a sua apresentação. Esses são os elementos mais básicos que a gente tem para trabalhar com o PowerPoint, né? São as caixas de texto, as formas, os desenhos, a gente pode trabalhar com eles, pode organizar eles de diversas maneiras diferentes. E os Smart Arts, que eles são extremamente fáceis de criar, um elemento bem complexo, que são os processos, que imagina você precisar criar um por um de cada um desses itens aqui, por exemplo.
A gente teria que criar bolinha por bolinha, ela poderia sair diferente uma da outra. E aí não ia ficar um elemento visualmente enriquecedor para sua apresentação. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com elementos um pouco mais avançados que também vão agregar na sua apresentação. Até a próxima!